Tinha um senhorzinho que morava do lado da minha casa que todos os dias de madrugada ele saía no mesmo horário. E depois ele passava de novo pela nossa casa com um saco enorme e rodava a cidade toda. Eu descobri isso porque eu ouvi uma vez os passos dele. A minha janela ficava bem frente, assim, pra rua. E ele tinha mais ou menos uns 80 anos. Então ele andava muito devagar e ele andava fazendo barulho. E aí um belo dia estava eu dormindo, eu morava em cidade pequena, gente. É só em cidade pequena que acontecem essas coisas críticas. Cada doido com a sua doideira. Esse senhorzinho, ele tinha família, mas a família tinha deixado ele ali porque ele era totalmente sã, assim, mais ou menos, né? Depois que eu descobri mais ou menos. Eles vinham visitar ele vez ou outra, mas ele morava sozinho. E aí um belo dia estava eu dormindo, né? Eu tinha acabado de começar a dormir, porque eu tinha prova no dia seguinte, então eu fiquei estudando. E aí eu deitei assim, exausta, falei, vou dormir agora. E comecei a escutar o passo dele. E aí eu vi ele saindo da casa dele. Era tipo assim, gente, 1h30 da manhã. Eu vi ele saindo. Andando devagarzinho, com uma bolsinha na mão. Daqui a pouco... E eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, onde é que será que ele vai uma hora dessa? Porque como a gente morava em cidade pequena, uma hora dessa a cidade já tava um breu. Principalmente onde a gente morava, que era mais afastado. Eu falei, gente... Fiquei assim, escondida, assim, olhando, né, na minha janela, prestando atenção. E vi ele passando de volta. Ele foi, ficou mais ou menos assim, umas meia hora. Ele passou de volta andando assim, de cabecinha baixa, ele andava bem devagarzinho. E foi rodando a cidade toda. E aí eu vi que ele pulou a minha casa, entrou na casa seguinte, saiu, entrou na outra casa, saiu, entrou na outra casa e sumiu. Eu fiquei, que loucura é essa? Será que esse velho faz isso todo dia? Gente, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Eu não conseguia nem prestar atenção nas minhas provas, porque eu queria saber o que ele tava fazendo. Na noite seguinte, eu falei, eu vou ficar acordada pra poder ver se ele vai fazer isso de novo. Curte, comenta parte dos papéis da Blogs. E pasmem, na noite seguinte ele fez a mesmíssima coisa, até a mesma roupa ele tava. Falei, gente, eu fiquei uma semana olhando esse velho fazendo exatamente a mesma coisa. Só que, tipo, eu não saí de casa. Eu ficava vendo da janela todo dia no mesmo horário, eu via ele passando, depois eu via ele voltando. E eu ficava curiosa, mas eu nunca tive coragem de ir atrás, porque eu tinha, tipo assim, os meus 15 anos, 16 anos, então eu tinha muito medo de sair de noite. Porque eu falei, gente, como é que eu vou sair e correr atrás desse velho? Se ele fazer alguma coisa comigo? E se ele surtar e correr atrás de mim? E, gente, eu morava em cidade pequena. Na minha cidade pequena tinha muita lenda, sabe? É porque de noite fulano anda porque não sei o que. Então eu tinha pavor de sair durante a noite, sabe? Eu tinha muito medo. Só que eu tinha uma amiga que ela era corajosa. Fui pra escola, eu não conseguia parar de pensar nisso, contei pra essa minha amiga. E essa minha amiga ficou tão curiosa quanto ela. Mas o que será que ele faz? Eu falei, não sei. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou dormir na sua casa um dia e eu vou com você. Porque ele era um velhinho de 80 anos. Contra duas adolescentes, ele não ia aguentar. Eu topei, falei, tudo bem. Aí a gente inventou uma desculpa pros nossos pais, ela foi dormir na minha casa. A gente se arrumou, gente, parecia FBI, parecia que a gente tava indo desvendar um mistério. Botamos roupas escuras pra que a gente pudesse se esconder, prendemos o cabelo, levamos uma touquinha pra qualquer coisa, a gente bota a touquinha e se esconde no escuro. A gente levou lanterna, e a gente foi, tipo assim, CSI, sabe? Deu 1h30 certinho, o velhinho saiu. Ele andando devagarzinho, e a gente tinha que seguir ele, gente, mas devagar também, porque ele andava tão devagar, que a minha vontade era ir lá bater nas costas dele. Vai, meu filho, anda, vai, que tu tem que fazer logo, porque eu não tava aguentando. Ele andava um passinho, um passinho, um passinho, um passinho, tranquilo. Ele simplesmente parou na porta do cemitério. O cemitério ficava trancado. Eu não sei como, mas ele tinha a chave. Abriu o cemitério. A gente ficou olhando do portão. Amor, ali era muito pra mim. Já não bastava morar próximo do cemitério. Estar seguindo um velho 1h30 da manhã. Eu não iria entrar no cemitério. Né? Aí a minha amiga, vamos entrar? Eu falei, não vou entrar não, querida. Não vou entrar. Tem catatumba aí dentro, amor. Tem gente falecida aí, então não vou entrar não. 1h30 da manhã, tá maluca, mais escuro. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos subir aqui o morrinho que dá pra ver o cemitério lá dentro. E ele não deve ir muito longe. Eu falei, tá bom. A gente subiu esse morrinho e ficamos olhando lá pra dentro pra poder ver o que ele tava fazendo. Gente, vocês não têm noção. Curte e comenta pra parte 3 pra poder ajudar a blog de vocês, que se o vídeo ficar muito longo, não entrega. Amém. Ele tirou um potinho da bolsa que ele tava levando, porque ele levava uma bolsinha, e ele começou a raspar aquele potinho no chão e pegava areia e jogava. Pegava as britas, areia, tudo que vinha no potinho e botava no saco. Depois que ele já tinha enchido o saco até mais ou menos assim, uma metade, que ele via que dava pra ele carregar, que ele ficava medindo o peso assim, se ele ia conseguir carregar, ele saiu do cemitério,
trancou o cemitério e começou a andar. Ele pulou a minha casa. Depois eu descobri o porquê que ele pulou a minha casa. E eu e minha amiga seguindo ele, tá, gente? E ele, aéreo, ele não tava nem prestando atenção. Ele parou na casa seguinte da minha, pegava o potinho dele e jogava um pouquinho de areia. Ali na casa, assim. Gente, muito assim, sabe? Por cima. Aí ia pra próxima. Pegava mais um pouquinho, assim, muito por cima também e jogava. Aí pegava, não sei o que, muito por cima também e jogava. E ele foi fazendo isso de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa, em toda aquela área que a gente morava. Porque onde eu morava, tinha tipo uma área que era mais mato. E lá na frente, bem lá na frente, tinha uma área que era mais cidade, sabe? Era como se a gente morasse no brejo da cidade. Só que uma boa quantidade de pessoas morava ali naquele meio do mato. Ele fez isso em todas as casas que tinha lá. E ele dava basicamente a volta e a gente ia atrás dele sem entender bulhufas. E entrava na casa dele de novo. Eu fiquei muito assustada. A minha amiga também. Só que a gente não entendeu o intuito. Pra quê? Porque ele tava jogando areia na casa dos outros, do cemitério. Eu não entendi o porquê. No dia seguinte, eu e minha amiga, a gente foi pra casa, assustadíssimas, não conseguimos dormir. A gente tava com o toba na mão, a minha olheira tava batendo aqui. Sentou eu e minha amiga na mesa de café. E aí a gente falou, cara, vamos contar pra sua mãe, a gente precisa contar pra alguém, porque eu não sei o que ele tá fazendo, esse velho é doido, não sei se isso faz mal, se não faz, a gente tem que contar pra alguém. Beleza. Aí a gente deduziu o quê? Se fosse coisa boa, ele faria de dia. Se ele tá fazendo de noite escondida, é porque é uma coisa ruim. E aí a gente começou, mãe, a gente precisa te contar uma coisa e tal. E aí a gente teve que fazer aquela parte de contar que a gente saiu escondida, levamos um leve esporro, né? Mas aí a gente contou o porquê, o que a gente tava fazendo, como que deu uma resumida pra ela. E a minha mãe começou a me explicar. A minha mãe falou que ele pulava a nossa casa porque a minha mãe já viu ele fazendo isso e foi em cima dele. E brigou muito com ele, não sei o que. Falou que da próxima vez que ela percebesse, ela ia derrubar a casa dele. Fez um escândalo, então ele tinha medo da minha mãe. Mas que ele jogava terra de cemitério, tudo que ele achava no cemitério, plantinha, brita, o que vinha no potinho, na casa das pessoas. Mas de uma forma bem de leve. Porque ele queria aquela parte ali toda pra ele. Então ele acreditava que quando ele jogasse a terra, isso ia expulsar as pessoas da casa dele. Porque foi assim que ele expulsou os filhos dele da casa dele. Por isso que ele morava sozinho. Mas não foi. Os filhos dele saíram de casa porque se casaram e foram morar sozinhos. Se mudaram de cidade, saíram pra estudar, coisas do tipo. Mas ele jurou que foi por isso e ele começou a jogar terra na casa de todo mundo. E todo mundo sabia. Mas como ele era muito idoso, as pessoas ficavam com pena, falavam que ele tava caducando, ninguém falava nada. Então todo dia, todo mundo amanhecia daquela parte, ele varria a sua casa pro lado de fora, porque já sabia que ele tinha jogado areia ali no terreirinho, na entrada, onde desse pra ele jogar. Enfim, desvendamos o mistério, doideiro, e é isso, vai e faz isso todo dia. Aí eu varro minha casa também todo dia, só assim por precaução, vai que, né? Fui eu no shopping com o meu até então namorado, e quando a gente estava na praça de alimentação, do nada, uma menina cutucou o ombro dele, pedindo o número de telefone dele, dizendo que ela ia passar pro marido dela. Foi assim, estava eu, um belo sábado, né, tinha terminado meus afazeres, meu namorado saiu mais cedo do trabalho e me convidou pra gente ir no shopping. Falou, não tô fazendo nada, vamos no shopping, tá passando um filme legal, não sei o que. Eu topei. Tranquilo, a gente chegou lá, compramos o ingresso, eu namorava com esse Jurandir já tinha 5 anos. 5 anos, amor, tipo de casamento? Não, nem tocava no assunto. Morava com meu pai e com a minha mãe, e ele morava sozinho, mas parece que ele não tinha muito interesse em casar comigo, não. Tranquilo, tava esperando o tempo dele. A gente comprou o ingresso do cinema e decidimos ir comer, porque o filme só ia começar bem depois. Rolezinho de casal, galera, tipo assim, tranquilo. Eu fui no Mac, ele foi no KFC, porque a gente tem ali cada um nossos gostos, né? Sentamos na praça de alimentação, pimponhentos, pra poder comer o nosso lanchinho pra depois ir no cinema. Quando a gente chegou, que a gente sentou, tinha um grupinho de umas garotas que estavam sentadas numa mesa. Sabe quando as amigas se reúnem pra ir no shopping? Então, foi bem assim nessa vibes. Aí elas estavam lá rindo, conversando e tal. Eu sentei, a gente começou a conversar, eu e meu namorado. Quando eu percebi assim com o meu canto de olho, porque mulher tá ligada sempre nas redondezas. Então eu tava olhando aqui, ó, com a minha visão aqui de Kenga, e percebi que elas estavam olhando pra gente e cochichando. E não pensem vocês que eram garotas assim, muito novinhas não, tá? Era garota da nossa idade. Quando eu vi que elas estavam cochichando, a minha primeira reação mentalmente foi, porque meu namorado não tinha percebido nada. Eu fiquei, isso vai dar problema. Mas aí eu ignorei, achei que a fofoquinha ia passar. Quando, de repente, do Neida, sim, gente, tava comendo o meu hambúrguer. Uma dessas meninas levantam, vem até a gente
e cutuca no ombro do meu namorado. Na minha cara, na minha face. Curte, comenta, compartilha pra poder dar blogs. A menina veio toda se querendo, como quem não queria nada, e cutucou no ombro do meu até então querido namorado José Cleusos. Ela simplesmente falou: oi, tudo bem? Você lembra de mim? Eu tava tentando te reconhecer, não tinha certeza se era você. Eu sou a esposa do João. Gente, quando ela falou João, eu senti um negócio assim, nossa, ela falou um nome tão assim. Pensa no primeiro nome que vem na tua cabeça, João, sabe? Eu não senti verdade no João. Fiquei olhando assim e o meu namorado olhou pra cara dela assim. Sabe quando você tenta reconhecer uma pessoa e você não tá conseguindo? Então, ele olhou pra cara dela com essa cara. Até porque eu tava com ele há 5 anos e eu conhecia as reações dele. Mas eu fiquei calada, comendo meu hambúrguer, só olhando a situação. Sendo que eu já tinha visto as bonitinhas rindo e olhando pra gente. E as amigas dela, eu olhando aqui com a minha visão de Kenga, tava tudo olhando pra gente. Aí o meu querido querubim virou e falou assim: ah, sim, lembro. O João que estudou comigo. Ela então. Eu tava aqui, acabei vendo você, fiquei na dúvida se era ou não era, mas acabei reconhecendo. Tava falando ali com o João e ele falou que tem um tempo que vocês não se falam, que ele perdeu o contato. E ele pediu o seu número pra eu poder passar pra ele. Eu fiquei olhando aquilo ali pensando, gente, que papinho torto. Só que aí é aquilo, né? Quando a gente tá numa relação, a gente tenta não ser a pessoa tóxica, né? A gente tenta, tipo assim, estranho, mas vamos dar um voto de confiança. Aí tivemos o quê? Outra reação do meu querido namorado. Júlio Cleuson simplesmente arregalou os olhos assim, olhando pra ele e falando: ah, claro, vou te passar então o meu número e você manda pra ele. Pede pra ele me chamar pra gente poder marcar alguma coisa. Ela riu, falou ok. Detalhe, em momento nenhum ela falou comigo, tá? Em momento nenhum. E eu só comendo meu hambúrguer olhando pra cara dela. Aí ele foi, pegou, tirou o telefone dele, passou o número pra ela, ela anotou. E na hora que ela estava saindo, eu falei assim: ei, mocinha. Aí ela olhou pra minha cara. Mocinha como se ela fosse muito de outra idade que não a minha. Mas ela devia ter pelo menos a mesma idade que eu. Falei assim: por mais que você tenha vindo pedir o número dele pra passar pro seu marido, seu namorado, seu esposo, sei lá, é muita falta de educação você vir falar com um casal e você não cumprimentar quem está com ele. E eu não sei se você percebeu, mas eu estou com ele. Na hora, o meu namorado arregalou os olhos, sendo que quando eu falei: ei, mocinha, ela olhou pra trás, gente, muito assustada. Tipo, ela fez assim, e eu falei: tem caroço nesse angu. Isso tava muito estranho. Ela foi, pediu desculpa, falou: ai, desculpa, fez a sonsa. Desculpa, que falta de educação a minha, Clara. Ai, desculpa que eu tô muito distraída, que não sei o quê. Me pediu desculpa, me cumprimentou. Eu falei: tranquilo. E ela foi e voltou pra mesa das amigas dela, rindo. Só que quando ela voltou, teve um pequeno detalhe que me chamou a atenção. Curte, comenta, compartilha, deixa eu proteger da blogueira. Quando ela voltou lá pra mesa dela, com as amigas dela, ela foi e fez assim, ó, balançou o telefone dela, tipo, ai, tô sem o telefone aqui do lado. Balançou o telefone dela e fez tipo assim, consegui. Eu fiquei calada, olhei pra cara do Juras Cleide e falei assim: você conhece essa menina? Ele falou assim: ah, eu conheço ela de foto, mas ela é namorada de um amigo que estudou comigo, que não sei o quê, mas eu não tenho mais contato com ele e tal. Eu falei: você não tem ele na sua rede vizinha, não? Ele falou assim: ah, eu não sei. Eu falei: não, porque você nunca mudou a sua rede vizinha, né? Então, se você estudou com ele, provavelmente você tá falando de faculdade, né? Ele: sim. Eu falei: então, você terminou a faculdade tem 1 ano. Você excluiu ele da sua rede vizinha? Eu comecei a questionar. E ele falando que não lembrava se tinha ele na rede vizinha, mas que tinha ele no WhatsApp, porque não sei o quê. Eu falei: engraçado, porque o seu número você também não mudou. Enfim, comecei a ficar com uma pulguinha atrás da orelha, mas ele começou: amor, para de ser louca. A menina é esposa do meu amigo, não sei o que, não sei o que, namorada, nem lembro mais o que ela é. Você fica inventando as coisas, criando situações na sua cabeça, a gente tá tão bem, que não sei o que. Ele começou a colocar essas coisinhas na minha cabeça. E, gente, isso só me fez suspeitar mais, porque homem, quando ele está errado, ele começa a fazer isso. Você é louca, você não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tranquilo, a gente comeu, eu emburrei a cara, a gente foi pro cinema, depois eu fui dormir na casa dele, né, que era fim de semana, e a maioria dos fins de semana eu dormia lá, tranquilo. Nós dormimos, eu acabei
deixando pra lá, mas sem esquecer a história. No dia seguinte, a gente ficou fazendo umas coisas e quando deu de noite, o meu namorado resolveu ir numa pizzaria que tinha do lado da casa dele pra poder pedir uma pizza. Só que assim, lá onde ele morava tava tendo muito roubo. Então ele nunca levava o telefone, porque ele ficava com medo, sabe? De ser assaltado, coisas assim do tipo. Então ele sempre ia lá, pediu de sempre, esperava a pizza, ficava pronta mais ou menos em uns 40, 50 minutos e ele vinha com uma pizza e a gente comia. E aí ele resolveu fazer isso, né? Acho que ele também esqueceu. Ele falou, amor, vou lá pedir a pizza, cai comigo. Eu falei que não, que tava muito cansada. Ele deixou o telefone dele lá e foi pedir a pizza. Gente, quando eu falo pra vocês que Jeová, Deus, é cu-chifrudo, vocês duvidam da minha capacidade de falar. Não, assim que ele desceu, passou mais ou menos uns 10 minutos, o telefone dele vibrou com uma mensagem de um número que ele não tinha salvo. Aí era uma foto de uma menina. Eu, como quem não quer nada, botei a senha e tava assim, você já tá sozinho? Mandou assim. Ou seja, ela já tinha entrado em contato com ele antes, porque ela só mandou, você já está sozinho? E não tinha nenhuma conversa e o número não tava salvo. Aí eu respondi, oi, já, ela acabou de ir embora. Aí a menina respondeu, menina, eu nem acredito que eu tive essa ideia pra poder pedir o seu número. Ainda bem que você foi na onda. Gente, eu sabia. A menina simplesmente fingiu que ia dar o número do meu namorado pro marido dela inexistente pra poder pedir o número dele. Mas, na verdade, não existia nenhum João. Não falei pra vocês que o nome tinha sido inventado? Aí eu ri, falei, eu percebi, fui na onda. Ela, ainda bem que a sua namorada não percebeu. Pô, ainda tá cedo. A gente podia ir fazer alguma coisa, vamos tomar alguma coisa. Eu moro perto da sua casa. Aí eu fiquei me perguntando o quanto eles já conversaram pra ela saber até onde ele mora. E aí eu lembrei que na noite passada eu acabei dormindo cedo e ele ficou acordado. Ou seja, ela mandou mensagem e eles conversaram. Aí eu respondi, ainda tá cedo. Ela, pô, como não deu pra sair ontem, quer sair hoje, a gente pode encontrar em tal barzinho. Eu conheci esse barzinho. Eu acho engraçado que Sirigaita sabe que o cara tem namorada e manda uma mensagem com a forma mais natural, assim, tipo assim, você vai trair sua namorada? Ela é mulher que nem eu, o problema é dela. Eu falei, tranquilo, vamos sim. Marquei com ela, falei, você me encontrar daqui 1 hora? Ela, tá bom. Peguei as minhas coisas, apaguei a conversa do telefone dele e fui. Cheguei primeiro que ela, fiquei esperando até que eu vi de longe a bonitinha vindo. Quando a bonitinha viu que era eu e que não era ele, ela tentou dar as costas e sair correndo. Mas aí eu saí correndo atrás dela, peguei ela pelos cabelos, dei uma peia nela. Só que enquanto eu tava lá no movimento de dando a peia, o queridinho chegou. Por quê? Porque ela tinha mandado uma mensagem pra ele falando que tinha chegado. Então ele deduziu e foi atrás. Só que aí só serviu pra ele apanhar junto, porque aí eu terminei de dar nela, dei nele também, falei que os dois se mereciam e fui embora. Eu terminei com ele, deixei ela toda roxa, ele todo roxo igual. Depois ele veio atrás de mim, tentando pedir perdão, dizendo que ele se arrependeu, que não sei o que ele não sabia nem porque ele tinha feito isso. Eu não perdoei. E foi assim que eu descobri que eu era corna, porque você acha que foi a primeira vez que ele fez isso? Devia ser marcona que não sei o quê. Um dia eu fui de surpresa no apartamento do meu namorado, que morava com um colega de quarto que eu não conhecia. Sabe quando você sai da sua cidade pra poder estudar? Então, eu fiz isso. Tinha passado pra faculdade, né? Realizei meu sonho e fui estudar. Aluguei meu apartamento, eu basicamente me programei a minha vida toda pra isso. Também tive a ajuda do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Todo mundo da minha família parou pra me ajudar. E aí, no meu segundo semestre, eu conheci um rapaz que também veio de outra cidade pra poder estudar, também tinha passado na faculdade e também tinha alugado um apartamento. Ele era basicamente da mesma idade que eu, a gente começou a conversar, né? A gente começou a fazer trabalho em grupo, começamos ali com uma amizade mesmo, até que a gente ficou, né? E aí passou mais ou menos umas 2 semanas que a gente tinha ficado, ele começou a me pedir pra namorar com ele. Eu falando, calma, vamos com calma. Pô, 2 semanas aí, não sei o que. Deu uma enrolada nele até mais ou menos uns 2 meses da gente ficando. Até que eu aceitei. Eu fiquei 2 meses só dando beijinho na boca dele, tá? Assim, ó. E ele com toda a paciência do mundo, falando que era no meu tempo, que ele entendia, que ele esperava. Eu ainda era mocinha, nunca tinha tido aquela questão lá. E eu nunca tinha levado ele no meu apartamento e eu nunca tinha ido no apartamento dele, porque eu não queria que as coisas fossem muito rápido. Ele falou pra mim que ele alugava um apartamento e dividia com um amigo dele que também morava lá. Ele não me falou o nome desse amigo nem nada do tipo, só falou assim por alto, até porque eu também não dei muita satisfação da nossa vida, da minha vida. Só que quando a gente começou a namorar, porque ele ficou 2 meses me perturbando, as coisas mudaram, né? Aí era outra situação. Só que eu não sabia que eu ia ter uma grande surpresinha. Que eu te comento pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Quando a gente começou a namorar, eu levei ele no meu apartamento, até porque a gente já se conhecia, sabia que ele não ia levar meus órgãos pra Turquia. A gente já tava ali meio que, né, adequados, assim, na situação. Eu levei ele no meu apartamento, ele dormiu lá, a gente pediu uma pizza, não rolou nada, porque eu ainda não tava pronto pro vucu. Só que ele não tocava no assunto de eu ir no apartamento dele.
Só que eu tava curtindo tanto aquele momento de, tipo assim, poxa, achei uma pessoa, tava gostando dele, que eu não tava me atentando aos detalhes. Até que eu finalmente comecei a falar, opa, isso tá estranho. Por quê? Esse menino, ele não morava tão longe dessa cidade que a gente tava estudando. Ele basicamente vinha da cidade vizinha, sabe? E aí começou a acontecer umas coisas meio diferentes. Primeiro que esse amigo era um mistério. Segundo que não era sempre que ele podia dormir lá em casa. Eu chamava ele pra dormir, ele falava, eu tô cansado, tenho compromisso, eu preciso estudar, eu preciso não sei o quê. Ele usava muito essa desculpa de eu preciso estudar, o que eu entendia, porque nós estávamos ali pra realizar sonhos. A gente lutou muito pra estar naquela faculdade. Então todas as vezes que ele falava, eu preciso estudar, colava comigo. Só que eu comecei a prestar atenção que tanto estudância é esse que ele tava tendo. Eu percebia que tinha momentos que ele sumia, que ele não me respondia, sabe? E aí, ai amor, mandava uma foto, peguei no sono, ai amor, tava estudando, ai amor, tava jantando com meu amigo, mandava um braço de uma pessoa jantando com ele. Tranquilo, comecei a achar aquilo um pouco estranho. E comecei a falar pra ele, amor, quando é que você vai me... Isso já tinha mais ou menos 4 meses que a gente tava namorando. Quando é que você vai me levar pra poder conhecer o seu apartamento? Que eu não sei o quê. Até hoje eu não fui conhecer seu apartamento e tal. Poxa, eu também quero dormir na sua casa. Só que eu quero conhecer seu amigo. E ele, amor, vamos marcar. Depois que acabar a prova. Depois que acabar o próximo semestre. Ele sempre ficava inventando umas desculpinhas aqui, umas desculpinhas ali. Só que fora isso, eu nunca peguei nada de estranho. Fui deixando pra lá, até que um belo dia ele foi dormir na minha residência, como sempre. Ainda não tínhamos... Porque como eu tava com essa desconfiança, como tava tudo muito estranho, eu tava achando estranho. E eu tava achando mais estranho ainda essa paciência dele, esse... Não, amor, eu te respeito, eu te espero. Mas eu achei o quê? Que eu tinha conhecido um príncipe tranquilo, no amor. Ele foi lá pra minha casa, a pasta dele tava jogada no sofá. Eu fui dar uma olhada, assim, curiosa. Deus tocou no meu coração, fui dar uma olhada. E aí eu achei uma conta de luz que tava com o endereço do apartamento dele. Eu nem sabia se eu iria usar aquilo ou não. Tirei uma foto e falei, bom, no ruim eu tenho um endereço. Nós passamos a noite juntos, tudo mais. No dia seguinte, fomos pra faculdade juntos. Na faculdade, ele não me assumia. Ele não assumia que a gente tava namorando e tal. E eu comecei a reclamar disso também. Até que ele viu que eu tava achando estranho e ele me assumiu pra faculdade. Tipo, a gente andava de mão dada, a gente dava beijinho. Nesse dia que ele foi dormir na minha casa. Eu fazia basicamente todas as matérias com ele. Todas. Só que tinha uma que eu não fazia. E aí lá eu fiz amizade com uma menina. E a faculdade era aquele rádio de corredor fofoca, né? Começou a rodar que eu estava namorando com ele, que ele estava de mão dada comigo e tal. E essa menina que eu fiz amizade veio falar comigo. Curte, comenta pra parte 3 da blogueira. Ela virou pra mim e falou assim, olha, fulano, eu sei que a gente não tem muita intimidade, assim, a gente é amiga, mas né... Não sou sua melhor amiga. Queria te perguntar um negócio. Você tá ficando com fulano? Fulano, vulgo meu namorado. Aí eu falei assim, amiga, claro que você tem intimidade. A gente não tá ficando, a gente tá namorando. Já tem mais ou menos uns 4 a 5 meses que nós estamos juntos. Eu esperei muito até aceitar o pedido de namoro dele, não sei o quê. Gente, ela ficou pálida. Ela ficou pálida. Na hora que ela ficou pálida, eu fiquei... Gente, ele tem outra namorada, ele é casado, não sei o quê. E ó... Ela virou pra mim e falou assim, como assim vocês estão namorando? Eu falei, amiga, a gente tá namorando. Ele me pediu, eu aceitei. Por quê? Tá algum problema? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, sei lá, será que ele ficou com ela? Será que eles tiveram algo? Porque ela realmente ficou muito estranha. Aí ela me vira e fala assim, amiga, você já foi no apartamento dele? Aí eu peguei e falei assim, não, nunca fui não, por quê? Aí ela falou, e você sabe a fofoca que rola sobre ele? Aí eu já tava, amor, ficando nervosa, o Toba não passava nem Wi-Fi. Eu falei, não. Ela falou, amiga, ele mora com 4 garotas. E todo mundo fala que é uma surubex danada lá, amor. É uma coisa grupal ali. E todo mundo sabe disso. Você sabia disso? E eu olhando pra cara dela assim, ó. Que nada a ver. Mentira. Príncipe tá me esperando até... A gente nem ainda tá me esperando. Só que aí na hora que ela falou isso, eu pensei... ele tá me esperando há 5 meses. Bonzinho, né? Ele teve esses 5 meses sem nada, só no beijinho. Ela falou, amiga, como assim? Ele tá namorando com você e continua morando lá. Todo mundo sabe o que rola lá e tal. Eu achei que vocês estavam... Nem que sabia que vocês estavam tendo algo, não sei o quê. Mas quando o povo falou, eu achei que vocês estavam só ficando e tal. Eu falei, não, a gente tá namorando. Ela falou pra eu tomar cuidado e falou pra eu começar a investigar. Eu não acreditei nela. Eu falei, não, meu querubim, homem da minha vida que eu conheci há 5 meses não faria isso comigo. Tranquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabia mais ou menos até que horas ele ia ficar na faculdade. Ele mandou mensagem pra mim falando que ia matar as últimas aulas, que ele tava precisando ir pra casa, que ele estava com dor de cabeça, que não sei o que, e foi pra casa dele. Eu falei, tranquilo. Saí da faculdade, peguei um táxi, botei o endereço e fui pro apartamento dele.
Primeiro detalhe, não era um apartamento, era uma casa. Todo mundo achava que era apartamento, o endereço era uma casa enorme. Eu cheguei assim, a casa ficava pra rua, tinha uma porta, eu toquei a campainha. Quando eu toquei a campainha, abriu a porta uma menina lourinha. Linda, bonitinha, mais ou menos da nossa faixa etária de idade. Eu falei, oi, tudo bem? O fulano mora aqui? Ela mora. Eu falei, posso entrar? Ela falou, quem é você? Eu falei, é a namorada dele. Ela riu. Ela falou, que namorada? Eu falei, é a namorada dele. Ela olhou pra minha cara assim e falou, entra. Eu entrei. Quando eu entrei, eu não precisei nem de muito. Tinha uma menina só de calcinha e esses chances sentada na poltrona. A outra menina tava quase seminua também, ela tava de top e shortinho. Tinha uma menina no colo dele, beijando ele. E eu entrei e fiquei assim, ó. Em choque. Eu só fiz assim, ó. Corna aqui no local. Gente, quando ele me olhou, ele faltou pouco desmaiar. As meninas, uma nem entendendo, uma olhando pra cara da outra assim, entendeu? Eu falei assim, gente. Ele, amor, eu posso te explicar. Eu falei, eu queria que ele explicasse, explica. E aí ele ficou olhando pra minha cara sem saber o que falar. Porque quando você pega um homem na traição, ele fala pra você, eu posso te explicar. Manda ele explicar, pra tu ver se ele vai explicar. Ele vai falar o quê? Errei, fui moleque? Aí eu falei, então é por isso que você tá tanto tempo me esperando. Porque você não sente necessidade. Porque aqui, tinha 4 meninas lá. A menina que me atendeu olhou pra cara dele e falou assim, cara, eu não acredito que você fez isso. E aí ela me contou, ela falou, amiga, olha só, moramos nós 5 juntas, tá? Nós 5 temos um relacionamento, ela foi bem assim, aberto, todo mundo aqui fica com todo mundo aqui se curte e temos um combinado de durar até o fim da faculdade. Ela me contou tudo, eu falei, pois bem, muito obrigada, tá? Peguei na mão dela e falei, prazer, eu sou a corna, virei pra ele e falei, tchau, Jurandir. Virei minhas costas e fui embora, terminei o relacionamento e agradeci a Deus que não dei a flor de lótus pro querido. Gente, olha pra tu ver. Eu fui desconvidada de ser madrinha de casamento da minha irmã pela própria no dia do casamento dela por mensagem. Só que eu fui atrás dela pra poder saber o motivo, né? Eu e a minha irmã, a gente foi criada desde criança como melhores amigas. Porque basicamente era só eu e ela, sabe? Meu pai e minha mãe trabalhavam, então nós ficávamos em casa juntos. Nós tínhamos ali uma família bem tradicional e nós éramos melhores amigas. Nós nunca fomos irmã de brigar, nem nada do tipo. Nós tínhamos apenas 1 ano de diferença de idade. Um ano e pouquinho, mais ou menos. Nós fazíamos tudo juntas. Até que eu cresci, né? Ela também cresceu. Eu me casei primeiro do que ela. Conheci uma pessoa, comecei a namorar, noivei, fui morar junto e me casei. E minha irmã, ela foi minha madrinha, porque isso era um combinado nosso. A gente fazia tudo junto, então a gente já tinha decidido que tanto madrinha de casamento quanto filho seria uma outra. E eu cumpri com a minha parte, né? A gente sempre teve uma proximidade muito grande. Até que a minha irmã conheceu um rapaz que ele trabalhava na mesma empresa que eu. Então ele era meio que um conhecido meu. E acabou que numa festa de empresa eu levei ela comigo, né? Você podia levar alguém, um familiar e tal, meu marido não podia, e eu acabei levando ela. E aí ela conheceu esse rapaz. Ele não era meu amigo, a gente trocava uma ideia aqui, uma ali, mas nada muito íntimo. Na festa eles ficaram conversando, ele pediu o número dela, passou um tempo eles começaram a namorar. 3 anos depois eles se noivaram e marcaram um casamento e começou toda a organização pra poder ela se casar. Ele era um rapaz muito legal, né? Ele entrou na família de uma forma muito boa, todo mundo gostava muito dele. E eu também, eu não tinha absolutamente nada contra ele. Ele virou meu cunhado. Óbvio que a gente pega uma proximidade maior, né? Porque ele virou meu cunhado. E pro casamento da minha irmã, era eu e a minha mãe que íamos vestir ela. Ela organizou todo o casamento, alugou um salão enorme. Aí ia ter o dia da noiva, junto com as madrinhas, ia ser eu e mais 2 amigas dela. O casamento dela não ia ser na nossa cidade, ia ser em outra cidade. Então já tava tudo pronto pra eu poder ir pra outra cidade assim que amanhecer. Quando de noite eu recebi uma mensagem da minha irmã. Curte, comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. De noite, eu terminando de ajeitar as coisas, chega uma mensagem da minha irmã no WhatsApp. E ela me mandou um texto prático e rápido. Ela falou assim, você está desconvidada de ser madrinha do meu casamento. E você está desconvidada também do casamento. Eu não quero que você vá. O seu marido, caso ele queira, ele pode ir. Mas eu não quero que você vá. Gente, na hora, eu não acreditei. Eu não acreditei. Ela não me deu motivo nenhum. Ela só falou que não queria que eu fosse, que eu estava desconvidada. E eu comecei a mandar mensagem pra ela, falando o que aconteceu, o que eu fiz, o que houve. Comecei a ligar. Ela não me entendia e ela não me respondia mais. Eu fiquei mais ou menos umas 2 horas insistindo, porque assim, a minha irmã, ela era minha melhor amiga. Então, se eu tivesse feito algo, eu queria saber o que eu tinha feito, eu queria saber o que estava acontecendo. Porque pra ela chegar a esse extremo, de um dia antes do casamento dela, me mandar mensagem dizendo que eu estava desconvidada dessa forma tão fria, alguma coisa eu tinha feito, só que eu fiquei sentada me perguntando, e não tinha absolutamente nada. A gente tinha se falado horas antes, estava tudo bem.
E eu não entendi o porquê, só eu. Meu marido tava convidado, mas eu não estava. Fiquei ligando, mandando mensagem, nada. Quando ela viu que eu não ia parar, que já tinha mais ou menos umas 2, 3 horas que eu tava ligando, mandando mensagem o tempo todo, ela só foi lá na mensagem dela e respondeu: o recado está dado, eu não quero ver você lá. Eu mostrei meu marido, falei que eu não sabia o que estava acontecendo. Mostrei a conversa antes, falei que estava tudo bem, que a gente tinha se falado há poucos minutos antes. Meu marido falou que não iria, ele falou: sem você eu não vou, não faz sentido, não tô entendendo. Ela tá te atacando, isso nunca aconteceu. E eu não sei o porquê. E eu falei pra ele: eu vou atrás da minha irmã, porque eu preciso saber o que tá acontecendo, porque eu não fiz nada. Eu comecei a chorar, comecei a me tremer. A minha irmã ainda não tinha ido pra outra cidade, ela tava na casa dos meus pais ainda. Eu morava próximo, então eu peguei o carro e fui pra casa da minha mãe pra poder saber o que tava acontecendo. No meio do caminho, a minha mãe me liga. Minha mãe me liga e fala: cara, não vem. Ela tá muito nervosa, tá chorando muito, então não vem. Deixa pra lá, deixa ela casar, depois vocês conversam. E eu falei: mãe, mas eu quero saber o que tá acontecendo. Por que eu não posso ir? O que eu fiz? Ela é minha irmã, esse é um dos momentos mais importantes da vida dela, eu quero estar presente e tal. Comecei a falar com a minha mãe, e minha mãe começou a falar que não era pra eu ir, como se a culpa fosse minha. Eu falei: não, isso não vai ficar assim. Agora que eu quero ir mesmo pra eu saber o que tá acontecendo, porque até minha mãe tá me culpando, eu devo ter feito alguma coisa muito grave. Eu tinha a chave da porta da casa da minha mãe, porque ela falou que não ia abrir a porta pra mim. Só que eu tinha a chave, eu falei: eu vou entrar. E se ela quiser fazer o que ela tá fazendo comigo, que é me esculhambar, falar um monte de coisa, elas vão ter que falar na minha cara. Porque quando eu tava no telefone com a minha mãe, eu escutava elas aos gritos falando que não era pra eu ir, que se eu fosse lá ela ia arrebentar minha cara, que não sei o que. E eu falo: não, eu quero saber o que eu fiz. Se vocês vão ficar me esculachando, eu quero saber o que eu fiz. Cheguei na porta da casa da minha mãe. Tava aquele chororô, tava escutando, abri a porta e entrei. Curte, comenta, papai, 3 pra da blogueira. Amo vocês. Quando eu cheguei lá, tava meu pai, a minha mãe e minha irmã chorando muito e tal, andando de um lado pro outro, extremamente nervosa, porque ela já sabia que eu ia. Porque eu falei que eu ia. Eu falei: não importa, eu tenho a chave, eu vou entrar. Ninguém tentou me impedir de entrar, eu abri a porta e entrei. Tava todo mundo na sala, minha irmã tava chorando muito. E eu me perguntando o que tava acontecendo. Tentei chegar perto dela e ela veio pra cima de mim, falando que não era pra eu chegar perto dela. Aí meu pai tentou separar, virou aquela confusão. Até que eu dei um grito, eu falei: gente, que loucura é essa? Porque pra mim aquilo tinha virado uma loucura, porque eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Porque como que do nada eu era a melhor amiga da minha irmã e do nada ela me mandou uma mensagem extremamente fria, mais fria que a Frozen, falando que eu não era pra ir pro casamento dela, que eu era isso, que eu era aquilo, não sei o que. E eu não tava entendendo o que eu tinha feito pra chegar naquele nível. Porque assim, eu tinha que ter feito alguma coisa muito grave. E eu comecei a perguntar o que tava acontecendo. E quanto mais eu perguntava, mais ela falava: sai daqui, vai embora, eu não quero falar, eu não quero conversar com você, eu não quero que você vá pro meu casamento. Chorando. Aí eu comecei a dar um sacode nela, peguei ela pelos braços assim, comecei a sacudir ela, meus pais tentavam separar, eu falei: sai pra lá. Eu falei: você vai me contar o que tá acontecendo, que eu só vou sair daqui quando eu souber. Aí ela começou a falar. Ela disse que tinha ido na casa do noivo dela, e que quando chegou lá, ela foi fazer uma surpresa, chegou silenciosamente. E quando entrou no quarto, ele estava com uma foto minha da minha rede social mesmo, de biquíni que eu tinha tirado, no 5 contra 1. Numa foto minha. Na hora eu já parei, olhei pra cara dela e falei: ué, mas como assim? Ela falou que sim, que chegou lá, ele tava no 5 contra 1 com uma foto minha. Ela deu um show perguntando o que tava acontecendo, por que ele tava fazendo isso. E ele falou que sempre teve essa questão comigo, né? Que ele sempre me quis antes de querer ela, e que quando começou com ela, ele resolveu deixar pra lá, mas que ele tinha um interesse em mim, acabou conhecendo ela e ficou com ela. Que sempre fazia aquilo, mas que aquela noite ele tinha prometido a ele que seria a última vez que ele iria fazer isso, 5 contra 1 com uma foto minha, que ele iria sentir atração por mim, que ele iria me desejar dessa forma, que quando ele casasse comigo, com ela, ele não queria que aquilo continuasse, que ele sentia que era uma traição, e ele queria fazer as coisas tudo certas, que não sei o quê, e que aquilo era uma despedida, prometeu, jurou, mundos e fundos. Segundo ela perdoou ele, iria casar com ele, mas que ela não conseguiria estar na festa dela, que era o dia dela, o melhor dia da vida dela, comigo lá, sabendo que o marido dela tinha atração por mim, desejos, enfim, secretos. Eu até entendo o trauma dela, né, dela ter entrado e ver uma coisa dessa não deve ter sido fácil. Mas aí eu perguntei pra ela o que eu tenho a ver com isso. Porque eu nunca dei intimidade, eu nunca dei liberdade. A gente se aproximou um pouco mais depois que vocês ficaram juntos, mas porque ele era o meu cunhado, então existia ali uma conversa, um respeito no trabalho. Mas eu nunca fui trocar mensagem com ele, eu nunca tive intimidade com ele, nem nada do tipo. Nunca alimentei nada, então eu não entendi onde estava a minha culpa. Que se ela estava perdoando ele por um ato dele, porque ela estava jogando em cima de mim. E ela falou que não queria, que a culpa era minha, que eu devia ficar atiçando ele, que não sei o quê, que eu sempre quis chamar atenção, que eu ficava me exibindo. E eu falei que não, que eu nunca fiz nada do tipo. Então a minha irmã se transformou numa pessoa que eu não conhecia por conta de um homem. E eu falei pra ela, olha, se eu fosse você, eu não me casava com ele, porque eu jamais me casaria com uma pessoa que tivesse atração por você, que fizesse esse tipo de coisa relacionada a você. Isso é uma falta de respeito com você, com seu marido, com a sua família e comigo. Só que ela falou que não, que amava ele, que já tava tudo pronto, que ela não ia desistir do casamento dela por culpa minha. Eu comecei a escutar cada coisa absurda que eu falei pra ela. Eu falei: tudo bem, então se você quer abrir mão da nossa amizade, nós somos irmãs, por conta disso,
por conta de um casamento, por conta de um homem que sente atração por mim. Então o problema é seu, que você case e que você seja feliz. Eu virei as minhas costas e fui embora. Eu não fui no casamento dela. Tinha meses que eu não via minha família, que eu não ia na casa da minha família. Eu fiquei muito mal, fiquei no meu canto só com meu marido. Eles se casaram, foram pra lua de mel, tudo bonitinho. Com 2 anos de casamento deles, que eu já estava afastada, eu ia na minha mãe vez ou outra pra poder ver ela. Ela descobriu que ele estava traindo ela com uma secretária dele. Ela se separou. Um tempo depois que ela entendeu tudo que aconteceu, veio me pedir perdão. Eu perdoei porque era minha irmã. Mas é uma mágoa no meu coração e nunca mais voltou a ser a mesma coisa. Mas pelo menos eu estou próxima da minha família novamente. Tinha uma pessoa morando dentro da minha casa e eu só descobri por pequenos detalhes. Quando eu descobri quem era essa pessoa, aí eu entendi tudo. Eu era casada há 20 anos. Eu não era nenhuma jovem, eu tava aí na faixa dos meus 50 anos. Nós tínhamos 20 anos juntos. Nós já tínhamos 20 anos juntos. E isso tudo começou quando, do nada, depois de 20 anos de casado, meu marido simplesmente resolveu que a gente tinha que mudar de estado. A gente tinha toda a nossa vida ali pronta. Eu já não trabalhava mais. Era só o meu marido que trabalhava. Nós tínhamos ali a nossa empresa. Então, eu não tinha mais que fazer parte, mas eu ajudei ele a construir aquela empresa. E depois a gente ficou naquela vida confortável, onde só ele cuidava e eu ajudava uma coisa ali, mas eu não trabalhava mais. Só que aí ele começou a falar que ele queria abrir uma filial da nossa empresa em um outro estado. E que precisaria que a gente fosse trabalhar lá, que seria melhor, que eu iria ajudar ele em algumas coisas, né? Que seria uma nova empresa, que ia dar uma vida muito boa pra gente. Nós não tínhamos filhos, só que eu morava perto do meu pai e da minha mãe e eu não queria me mudar. Mas, devido ao fato dele falar que era uma nova filial, que ele não confiava em ninguém, porque essa parte é muito complicada quando você é empresário e tudo mais, eu acabei topando. Nós ajeitamos tudo muito rapidamente. Ele comprou uma casa nesse estado, falou que não sabia quanto tempo a gente ia ficar lá, mas que ele queria uma casa comprada. Comprou uma casa enorme, nós arrumamos tudo e nos mudamos. Aí é aquilo, estado novo, cidade nova, vizinhos novos, pessoas novas, fora aquele estresse da empresa nova que realmente começou a andar para poder abrir. Uns meses depois, a empresa abriu e o meu marido simplesmente chegou em casa e falou que eu teria que ir trabalhar com ele, que eu teria um horário de expediente que seria temporário, mas que ele precisava que eu ficasse do lado dele nesse começo, que ele não confiava em ninguém, meteu aquele papo de novo, não sei o quê. E eu falei que tudo bem, porque a gente realmente se mudou pra lá com essa intenção. E aí eu comecei a trabalhar na empresa com horário de saída e entrada, só que começou a acontecer umas coisas muito estranhas. Curte, comenta pra parte das novidades da blogueira. Pois bem, comecei a trabalhar na empresa, eu tinha hora pra sair, hora pra poder entrar, só que começou a acontecer umas coisas diferentes na minha casa. A minha casa era uma casa muito grande. Gente, ele comprou uma casa muito grande, que até sótão tinha nessa casa. Aquela casa que tinha aquele quartinho lá no fundo. Então, e eu morria de medo de ir lá, eu nem ia lá, porque era tipo assim, coisa muito estranha, tinha porão, tinha tudo. Era num bairro muito nobre, então a impressão que eu tinha é que a gente morava tipo nos Estados Unidos, que era aquelas casas bem naquele estilo. Pois bem, eu voltava do trabalho, aí às vezes eu, tinha pão. Ah, sacola de pão. Eu sabia, eu fazia dieta, né? Sempre gostei de me alimentar bem. Então tinha uma sacola de pão. Eu sabia exatamente quantos pães tinha, porque eu contava pra eu poder saber quanto eu tinha que comprar, porque eu gostava de pão fresco. E aí eu chegava e tinha menos pão. Tipo, meu marido era alérgico a glúten, então ele não comia pão. Ah, não sei quantos Danone na geladeira. Chegava, tinha menos Danone. Meu marido não comia essas coisas. E ele saía de casa junto comigo. Eu ia trabalhar com ele e voltava com ele. Eu basicamente não ficava sozinha em casa. E aí eu saía de casa, eu sempre tinha muito anotado essas questões assim de alimentação pra eu saber quando comprar, porque eu gostava realmente, eu tinha essa coisa chata de gostar das coisas frescas. Fora que eu chegava, o sofá tava bagunçado, sabe? A televisão tava num canal que eu não deixei, porque era um canal assim totalmente diferente. Sabe aquele canal de adolescente? De joguinho, de filme, essas coisinhas assim? E eu não tinha deixado naquilo. Outro dia eu voltei, quando eu liguei a televisão, estava logada no YouTube, sabe? Do meu marido, mas estava logada. E estava logada numa live de futebol, alguma coisa assim do tipo. Eu comecei a estranhar e toda vez que eu questionava o meu marido, ele falava, não, isso é coisa da sua cabeça. Não, isso aí foi eu. Não, isso aí foi eu ontem. Não sei o quê. Ele sempre jogava a culpa em cima dele. Ou falava que era coisa da minha cabeça. Só que assim, eu sabia que não tinha sido ele, principalmente em relação às coisas de comida. Até que eu cheguei um dia e tinha uma mancha na minha cama. De molhado, água. Parecia que tinha entornado água ali. Meu marido saiu comigo, meu marido voltou comigo. E a cama tava seca. Eu fiquei calada, porque não adiantava falar, porque se eu falasse, ele ia falar que era coisa da minha cabeça. Só que eu fiquei pensando, aquela mancha ali, se eu tivesse entornado água de manhã, ou meu marido também, já teria sumido, parecia ser recente. Sabe quando alguém levanta correndo?
e entorna a água, parecia isso. Só que o meu lençol era vermelho, então ficou aquela mancha assim, bem assim, tipo, você conseguia ver. Falei, gente, que loucura é essa? Olhei alguns cômodos da casa, olhei uma aqui, uma ali. Só que o meu marido, quando ele me via, tipo, procurando algo, ele sempre tentava me distrair e eu não prestava atenção nisso, sabe? Ai, vamos sair pra jantar, ai, vamos resolver tal coisa. Ai, me ajuda fazendo isso aqui, vamos fazer uma reunião. Ai, não sei o que lá, tá bom. Comecei a perceber aos pouquinhos, muito vagarosamente. Comprei uma câmera pela Shopee, amor. E instalei só na cozinha. Botei assim na cozinha, escondido, esperei meu marido sair, botei na cozinha assim, escondida, pluguei no meu telefone e deixei. Num belo dia fatídico, acordei e eu fui com meu marido pra empresa. Quando eu estava trabalhando, tipo assim, era mais ou menos umas meio-dia, eu de olho na câmera, eu vi o vídeo, uma pessoa saindo e entrando na minha cozinha. Na hora meu coração parou, meu estômago gelou. Curte e comenta pra parte 3 pra poder ajudar a blogueira. Eu fiquei olhando aquilo e era uma adolescente. Era uma adolescente que tinha ali mais ou menos os seus 18, 19, 20 anos. Nessa faixa etária assim, ele saiu da sala, pela sala, e foi na cozinha. Porque o único local que tinha câmera era a cozinha. Foi na cozinha, abriu a geladeira, pegou isso, comeu, não sei o que, fez uma comida, depois ele limpou tudinho, deixou tudo assim, organizadinho. E saiu. E eu fiquei escutando os passos dele subindo as escadas porque a câmera tinha som. Só que quando eu olhei na câmera, eu vi que esse adolescente parecia um pouquinho com meu marido. Ele lembrava a estrutura do meu marido, mas eu não conseguia ver o rosto dele nitidamente. Peguei a minha bolsa, desliguei ele no telefone e fui pra casa. Não avisei meu marido, não falei nada, só peguei e saí. E aí eu, né, sem medo dos meus órgãos, medo de nada, eu só fui. Assim que eu entrei em casa, eu escutei um som de música. Bem baixinho, assim, parecia que tava no alto-falante do telefone. E eu fui seguindo, ó. Subi nas escadas, tava no meu quarto. Quando eu entrei, a porta do meu quarto aberta, tudo aberto, eu parei assim na porta e tinha uma adolescente na frente do meu espelho, experimentando os ternos do meu marido. Pegava um terno, botava, pegava. Eu fiquei mais ou menos uns 5 minutos olhando aquilo, ele experimentando, e rodava e voltava, até que ele virou e me viu. Gente, quando ele virou e me viu, o choque foi tão grande que eu não acreditei. Ele era simplesmente a cara do meu marido. A cara, principalmente novo. Ele tinha o rosto do meu marido. Eu fiquei em choque, não por ele estar ali, mas por ele ser tão parecido com meu marido. Porque ali eu entendi, ele é alguma coisa do meu marido. Ou ele é um sobrinho que apareceu agora, que eu não conheço, que eu conhecia toda a família dele. Ou é um irmão que eu não sei de onde surgiu, porque os pais dele nem vivos não são. Eu comecei a procurar justificativa. Ou é um filho. Ele é filho do meu marido. Ele arregalou os olhos assim, tipo, ficou completamente espantado. A pressão dele caiu, amor. Ele ficou pálido. Eu calmamente entrei no quarto, sentei na cama olhando bem pra cara dele, porque ele tinha a cara do meu marido. E falei, quem é você? Só falei isso, quem é você? Ele não sabia o que falar. Começou a gaguejar, tentando tirar, né, o paletó do meu marido. Isso aqui começou a gaguejar. Eu falei, tudo bem. Era um garoto, era uma adolescente. Perguntei, quantos anos você tem? Ele falou, 18. Tá bom. Peguei e mandei uma mensagem pro meu marido, tirei uma foto dele e falei, vem pra casa agora! Agora! Meu marido chegou em casa em 2 tempos. Aqui, ó, 2 tempos. Ele já entrou no quarto falando, eu posso explicar. O menino nessa hora tava com a roupa dele sentado na cama, não falava nada, ele tava em choque. Quando meu marido entrou, eu falei, você pode me explicar o que é isso? Ele olhou pra cara do garoto assim, tipo assim, que dá? Sabe? Só falou assim pro garoto, sobe pro quarto que eu vou conversar com a minha esposa. O garoto baixou a cabeça e subiu. Ali, amor, começou as lágrimas. Amor, eu não sei como te contar isso, mas eu posso te explicar o que aconteceu. Faz as contas, eu tinha 20 anos de casado, o garoto tinha 18 anos. Em algum momento ali do nosso relacionamento, ele me traiu. Esses contas não batiam, 20 anos de casado. De namoro foram 5. Eu falei, ó, você vai parar de chorar e vai me contar o que tá acontecendo. Aí ele sentou e falou que há anos atrás, numa viagem, ele acabou se envolvendo com uma pessoa, que no caso era do estado onde a gente morava, e que ela acabou engravidando, teve essa criança, mas disse que não precisava de nada, que não queria saber de nada, que não sei o quê, que não queria acabar com o meu casamento e tal. Ele simplesmente ignorou, deixou pra lá. O filho dele nasceu, essa mulher veio a falecer. O filho descobriu quem era o pai dele, pediu ajuda, porque o garoto ainda estava terminando a escola. Meu marido tentou colocar ele numa casa, mas ele não quis, disse que queria morar com o meu marido. E que se o meu marido não colocasse ele pra morar com ele, ele iria entrar na justiça e pedir todos os anos de pensão que ele não deu, fora os atrasos. Meu marido acabou cedendo e simplesmente teve a brilhante ideia de mudar pro estado onde a gente estava, abrir uma empresa, colocar um menino pra morar dentro de casa, porque o menino queria morar com ele, o menino queria construir uma relação com ele, a base do você não tem opção, sim, mas queria. Por isso eu comecei a trabalhar na empresa, por isso eu mal ficava em casa. O garoto simplesmente morava lá naquele quartinho que eu falei que eu não ia, ele morava lá. Eu chamei o menino,
né, conversei com ele, fui lá, conheci ele, conversei, o menino era simpático, sabe, disse que queria construir uma relação com o pai dele, que achou que essa seria a única forma, me pediu perdão e tal. Eu falei que ele podia continuar morando lá, que ele ia fazer parte da família. Meu marido, eu demorei, né, uns meses a perdoar, mesmo que tenha passado 18 anos, ele falou que nunca mais me traiu, que não sei o quê. Eu demorei muito a perdoar ele, muito mesmo. Ficou uns meses muito estranho, mas eu acabei criando um vínculo muito forte com o filho dele. A gente acabou se conhecendo melhor, começamos a fazer várias coisas juntos. Hoje em dia, pra mim, eu tenho ele como um filho. Eu perdoei o meu marido e ele segue morando com a gente. É um menino ótimo, tá fazendo faculdade, vive na nossa casa com a gente. E é isso, eu resolvi perdoar. Eu sou adotada e recentemente a minha mãe biológica me procurou pra me dizer o porquê que eu sou adotada. E eu não consegui ficar com raiva dela, mas eu também não consegui perdoar ela. Eu acho que eu fiquei tão chocada que eu fiquei, assim, em choque. Eu cresci em uma família maravilhosa, né? Sempre fui muito bem tratada. Sempre cuidaram muito bem de mim. Mas quando a minha mãe biológica me procurou, eu fiquei um pouco decepcionada com eles. Eu fiquei bem, assim, constrangida e eu não esperava. Eu tava saindo da porta da minha faculdade, eu já tava com os meus 23 anos, já tava quase me formando, quando uma moça me parou, tava saindo da porta da faculdade e me chamou pelo meu nome. E aí eu olhei pra ela e vi que ela era idêntica a mim. Eu era, tipo, muito parecida com ela. Eu olhei pra ela completamente assustada, porque ali eu já sabia quem ela era. Eu sabia que ela era minha mãe biológica, ou ela era uma irmã, ou ela era alguém muito parecida comigo. Ela era alguém da minha família biológica. E eu tinha consciência de que eu era adotada, de que a minha família me amava incondicionalmente, mas que eu não era filho deles. Eu fui adotada por pessoas que tinham, assim, dinheiro. Então eu sempre tive uma vida muito boa. E aí ela veio na minha direção, chorando bastante, bem assim, emocionada. E aí ela botou a mão no meu rosto e eu tava assim, paralisada, em choque. Porque em toda a minha vida eu nunca tive notícia da minha mãe biológica. Eu nunca tive notícia de ninguém da minha família biológica. Não sei nem como ela me achou. E ela falou que precisava falar comigo. Me convidou pra poder tomar um café. E assim, gente, apesar dos meus pais nunca terem me proibido de ir atrás da minha família biológica, eu nunca tive essa vontade. Então, era meio que uma decisão minha. Eu podia não ir, como eu podia também não ir. Meus pais não iam ficar chateados. E eu resolvi ir pra poder sentar e conversar com ela, porque na verdade, eu não ia ir. Mas o que ela me falou me fez vontade de ir. Porque ela falou, olha, vem comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu, o porquê que você não mora comigo, porquê você não é minha filha, e eu tenho certeza que você vai me entender, e eu vou te contar algo relacionado também aos seus pais. Como era relacionado aos meus pais, e era minha família, que eu considerava como família, eu fui. A gente foi pra uma lanchonetezinha ali, perto da minha faculdade mesmo. A gente foi tomar um café, eu sentei. E, gente, pra mim era muito estranho. Porque era uma pessoa que era muito parecida comigo, mas de verdade, eu não conhecia ela. Era uma estranha pra mim que tinha a mesma cara que eu, porque ela era muito parecida comigo. A gente pediu um café, pediu um copo d'água pra ela se acalmar, porque ela tava chorando bastante e tal. E aí ela sentou e ela falou, caramba, você é a cara dele. Só que assim, eu era a cara dela, não era a cara de ninguém, eu era a cara dela. Então é impossível eu ser a cara de outra pessoa que não fosse a dela, porque tudo em mim era parecido com ela. Ri, assim, sem graça, e falei pra ela, olha, eu já não tenho mais idade pra isso, eu não tenho tempo pra isso. Então, com todo respeito, vamos direto ao ponto, que você quer falar comigo depois de tanto tempo, pra mim você é uma estranha e tal. E ela falou, não, tudo bem, eu vou te contar. E aí ela começou a falar pra mim que ela estava doente, que ela tava e que ela não ia escapar, né, que já tinha dado o diagnóstico dela. E aí ela falou que eu era ponta solta e que ela queria partir em paz. Eu falei que tudo bem. E aí ela começou a me contar. Ela disse que engravidou de mim, ela era muito nova. Ela disse que tinha 13 anos, que ela tinha vindo de uma cidade muito pequena, que lá as coisas dela eram muito diferentes. E eu jurei que ia ser essa a desculpa dela, que ela ia falar que era muito nova, que não sabia o que estava fazendo e tudo mais, e que tinha me dado para adoção. Mas não, ela simplesmente me contou que, na verdade, o meu pai biológico era o meu avô. E ela falou que na época aconteceu porque a mãe dela tinha se separado do pai dela, e uma vez a mãe dela saiu com outro homem, e aí o pai dela foi lá muito e achou que ela era mãe. Eu não entendi direito o que aconteceu, e ele simplesmente... E ela acabou engravidando de mim, que ele tinha sido preso, né, pelo que aconteceu, porque a mãe dela foi nesse tal, ele, né, lá nas coisinhas lá e tal, ele tinha sido preso, mas que ela engravidou de mim, e que quando ela descobriu,
já era muito tarde pra ela poder. E que como na época a minha família com quem eu cresci morava nessa cidade dela, que ela mora atualmente, mas a gente não. Eles eram muito influentes, eles tinham muito dinheiro desde então, e eles não podiam ter filhos, ficaram sabendo dela, foram atrás dela e se ofereceram pra mim. E na verdade eu não era adotada, eu fui comprada pelos meus pais verdadeiros, meus pais que me criaram, né? E ela me disse que esse dinheiro foi de grande ajuda pra ela e tal, que ela não ia conseguir me criar, que não ia ter amor e que ela achou melhor pra mim fazer isso, sem contar que o dinheiro ia ajudar muito ela. E aí ela tava lá pra me pedir perdão, porque ela queria ir em paz e tudo mais. Eu fiquei, tipo assim, em choque, chorei muito. Mais pelos meus pais do que por ela. Mas eu disse que se era pra ela ir em paz, que eu perdoava ela e que o que ela precisasse ela podia me ligar. Dei o meu número pra ela e fui pra casa. Conversei com os meus pais e eles me contaram que foi exatamente isso. Eles conseguiram resolver porque eles realmente eram muito influentes. Então, assim, a naturalidade com que eles tratavam isso me assustou bastante. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses numa relação meio instável com os meus pais, porque eu não conseguia digerir aquilo direito. Dei apoio à senhora, né, que me botou no mundo e tal. Ela faleceu, eu fui no enterro. Mas, assim, é uma coisa que me machucou muito. Atualmente, eu perdoei os meus pais, por tudo que eles fizeram por mim, pelo amor que eles me deram. Apesar de eu não concordar com essa situação, eu tô bem, eu fiz terapia. Mas assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? O meu pai biológico, eu não quis nem saber quem ele era. E o meu marido que tirou a própria vida só pra eu poder ficar com o amor da minha vida. O meu pai, ele tem um melhor amigo desde a infância. E esse melhor amigo tem um filho 2 anos mais velho do que eu. E o sonho do meu pai e desse amigo dele sempre foi que eu namorasse com o filho dele. Mas como nós crescemos juntos, eu olhava pra ele sem intenção alguma. Pra mim, ele era o meu melhor amigo. E os meus pais, eles têm uma sorveteria. E com 17 anos, eu comecei a ajudar na sorveteria. Comecei a ficar lá, a trabalhar pra ajudar os meus pais. Até que um certo dia, foi um cliente na sorveteria. E, gente, assim que eu vi ele, eu me apaixonei por ele assim logo de cara. E ele por mim, porque todos os dias ele ia até a sorveteria só pra poder me ver. Até que um dia, ele me achou no Facebook, nós começamos a conversar. E depois de um tempo conversando, eu comecei a ficar com ele escondida dos meus pais. Porque, na verdade, eu queria contar pros meus pais somente quando a gente tivesse certeza que realmente ia dar em namoro. Até que, finalmente, ele me pediu em namoro e eu fui contar pros meus pais. Só que, primeiro, eu contei pra minha mãe. A minha mãe, ela não fez uma cara assim boa, só que ela fingiu aceitar. E depois que eu contei pra ela, nós fomos contar pro meu pai. E é claro que meu pai ficou muito bravo. Ele começou a falar que ele não aceitava eu namorar outra pessoa que não fosse o filho do amigo dele. E ali eu pedi pra ele pelo menos dar uma chance pra conhecer a pessoa, né, pra poder ver. Só que nem isso ele quis. E depois disso, ele me proibiu de sair sozinha e ainda pegou meu celular por alguns meses. E o que aconteceu? Eu e esse menino, nós nos afastamos e tempos depois eu descobri que ele estava namorando. Quando eu descobri que ele tinha começado a namorar, eu fiquei tão decepcionada, mas tão decepcionada, que eu aceitei namorar com o filho do amigo do meu pai. E nisso eu já estava com 18 anos, namoramos por 3 anos e eu me casei com o filho do amigo do meu pai. E assim, eu gostava muito dele, porque pra mim ele era o meu melhor amigo, só que eu não amava como tinha que amar. E ele sabia da minha história, só que eu nunca conversei com ele diretamente sobre isso e ele também nunca falou comigo sobre isso. Enfim, eu me casei e o amor da minha vida continuou namorando. Até que um certo dia, eu descobri que ele também ia se casar e que além de se casar, a menina estava grávida. E essa notícia, ela acabou comigo. Eu fiquei extremamente revoltada. Eu chorava todo santo dia. Eu ficava me perguntando por que tinha que ter acontecido desse jeito. E a minha família, o meu marido, ninguém entendia nada, porque claro que eu não falava o real motivo. Até pro médico me levaram, fiz exames, fiz tudo. E não constou nada, porque era emocional. Eu sei que eu chorava dia e noite. Até que um certo dia, o meu marido veio perguntar pra mim se eu era feliz com ele. E ali eu acabei soltando tudo que tava engasgado. Eu tava assim tão revoltada com tudo que aquela pergunta pra mim foi o ponto. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, um certo dia o meu marido veio perguntar pra mim se eu era feliz com ele. Só que eu já tava tão irritada, tão estressada com tudo, que aquela pergunta pra mim foi o ponto. E ali eu falei tudo que tava engasgado durante muitos anos. Falei pra ele que eu casei com ele sem amar ele como um homem. Falei que eu me casei por obrigação. Falei pra ele que eu amava ainda era o fulano. Ele sabia quem era, porque lá no passado, como eu falei, ele sabia da minha história. E ali eu falei pra ele que meu mundo tinha acabado, porque eu tinha acabado de descobrir que ele ia se casar e além de se casar, a mulher dele estava grávida. Eu sei que eu falei tudo e enquanto eu falava, que eu soltava, o meu marido ele ficou assim paralisado me olhando e com um olhar de decepção, sabe? E depois desse dia, tudo mudou. O meu marido ele parou de dormir comigo no quarto. A gente não conversava mais, era raro quando a gente se falava dentro de casa.
Ele vivia lá no canto dele e eu no meu. Até que um certo dia, eu tomei coragem e eu chamei o amor da minha vida pra conversar. Eu confesso que eu pensei que ele não ia me responder pelo fato dele já estar com a família, né, dele ser pai. Só que rapidamente, assim que eu mandei a mensagem, rapidamente ele me respondeu. E ali conversando com ele me contou que a mulher dele tinha acabado de perder o bebê. Eu sei que é errado, só que eu fiquei tão feliz com aquela notícia, eu senti uma esperança. Depois desse dia, nós não paramos mais de conversar. Eu expliquei tudo pra ele do porquê eu sumi lá no passado. E ele confessou que ele ainda gostava muito de mim. E eu falei pra ele que eu ainda amava muito ele. Foi então que nós marcamos de nos ver pessoalmente. E nesse dia nós ficamos. E depois desse dia que nós ficamos, ele largou da mulher dele. E claro que eu ia fazer o mesmo. Eu ia separar do meu marido pra poder ficar com ele. Só que meu marido ele foi mais rápido. Ele chegou antes de mim, pegou meu celular e ele viu a minha conversa com essa pessoa. Nesse dia, nós tivemos uma briga, assim, horrível, ele tentando entender o porquê que eu tinha feito aquilo. E eu queria explicar pra ele que o problema não estava nele, estava em mim. Eu falei pra ele que eu não podia mandar nos meus sentimentos e que eu queria conversar, assim, com ele, só que sem brigar, numa boa. Então, falei pra ele que eu ia tomar um banho e assim que eu saísse do banho, nós íamos conversar sem brigar. E ali ele falou que tá bom. Entrei no banho e assim que eu saí do banho, eu vi que tinha uma carta em cima da mesa. E assim que eu peguei aquela carta pra ler, a campainha de casa tocou e eu fui ver quem era. Era um morador e ele pediu pra que eu acompanhasse ele com uma certa urgência. Só que ele não me falou o motivo. E eu fui com ele, só que até então eu pensei que meu marido ele tinha saído. E quando eu cheguei lá embaixo, lá estava o meu marido. Ele pulou do nosso apartamento. E quando eu voltei, que eu li a carta, na carta ele dizia assim: que agora você consiga viver o seu grande amor e ser feliz. E perdão, porque eu não consegui fazer você feliz. Mas saiba que eu te amei muito, desde novinho. Fica bem. Aquilo foi um trauma tão grande, mas tão grande pra mim, que eu precisei ficar internada por vários dias porque eu entrei em estado de choque. E quando eu saí do hospital, que eu pensei que eu ia poder ficar um pouco mais em paz, os meus pais começaram a me acusar pelo que tinha acontecido. Foi então que eu coloquei aquele apartamento pra vender e eu aluguei um bem longe de todo mundo porque eu queria viver em paz, eu queria, sabe, viver sozinha, eu não aguentava mais. E o meu amor, a todo momento do meu lado, ele separou da mulher dele pra ficar comigo. E meses depois, nós começamos a namorar e 1 ano depois, nós fomos morar juntos. Hoje eu tô muito feliz por estar vivendo do lado da pessoa que eu realmente amo, só que por outro lado, meu coração ele tá muito triste pela perda de um grande amigo. Eu passo com psicólogo até hoje porque eu me culpo sim pelo que aconteceu, só que eu não quero viver pro resto da minha vida com esse trauma. Eu quero um dia poder me curar disso. E enquanto isso, eu tô tentando viver, tô tentando tocar minha vida com a pessoa que eu amo. E graças a Deus pela minha escolha, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é um ser humano, assim, incrível, de um coração gigante. Sobre os meus pais, nós não conversamos mais desde o ocorrido, que eu me afastei. Eles não vieram mais atrás de mim, eu também não fui mais atrás deles. E tá assim, tá do jeito que tá. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu não criei uma filha, eu criei um monstro. O pai da minha filha, ele faleceu quando eu ainda estava grávida de 6 meses e desde então eu crio ela sozinha. E eu sempre me esforcei para dar tudo assim do bom e do melhor para minha filha, não só em bens materiais, mas também amor, carinho, atenção. E nós sempre fomos muito amigas, a nossa relação sempre foi uma relação muito tranquila, muito gostosa, de muito respeito, isso até os 12 anos de idade dela. Com 12 anos ela trocou de escola e meses depois estudando nessa nova escola, eu não sei o que aconteceu, só que a minha filha mudou completamente. Pra vocês terem noção, antes, a minha filha nunca nem fez cara feia pra mim. E do nada, além de cara feia, ela começou a gritar comigo, me ofender, me xingar, vir pra cima de mim pra me agredir. E assim, eu já não reconhecia mais a minha filha, só que eu, lá no fundo, eu queria acreditar que era apenas uma fase, uma rebeldia aí da adolescência. Até que um certo dia, ela chegou da escola, falando que o pessoal da escola dela, da sala dela, tinha alugado uma chácara e que ela iria nessa chácara. Tipo assim, ela chegou só me avisando, ela não pediu nada. E ali eu falei pra ela que ela não ia, porque eu não conhecia ninguém, não sabia onde ficava, o horário pelo que ela tinha me passado já era tarde. Pra quê? Ela ficou possessa de tanta raiva, ela veio pra cima de mim e ali ela começou a querer me bater. E eu a todo momento tentando segurar ela. Até que ela conseguiu escapar de mim, ela pegou Ela começou a se cortar e gritar pros vizinhos pedindo socorro porque eu estava tentando matar ela. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ela começou a se cortar e gritar pros vizinhos pedindo socorro porque eu estava tentando matar ela. E o resultado, os vizinhos realmente chamaram a polícia. E como que eu ia me explicar? Fala pra mim, como que eu ia explicar uma coisa dessa pra polícia? Sorte minha que tinha uma policial junto e essa policial, ela confiou e ela acreditou em mim. Beleza, nesse dia eu consegui dar um calmante pra minha filha e ela dormiu. No dia seguinte, quando ela acordou, eu pensei que ela estando mais calma seria assim, mais fácil, né, de conseguir conversar com ela. E eu fui perguntar se ela estava mais calma, se estava tudo bem. Nisso ela olhou pra mim e ela falou, por que você não vai pra PQP?
Eu sei que eu engoli isso tão a seco assim, porque eu não queria esticar, eu não queria dar motivos pra gente começar uma outra briga, então eu deixei pra lá. Ok, dias se passaram e um certo dia eu estava no meu trabalho fazendo hora extra e eu recebi uma mensagem dela pedindo pra mim R$ 50 pra ela comprar açaí. E eu falei pra ela que eu não tinha, porque eu realmente não tinha. E depois que eu falei que eu não tinha, ela não respondeu mais. Então eu até pensei comigo, eu falei, nossa, até que ela aceitou de boa, né? Graças a Deus. Bem boba eu, porque assim que eu cheguei em casa, a minha casa estava revirada e levaram a televisão do meu quarto. E na hora eu já liguei pra minha filha, porque eu fiquei preocupada, né? Porque ela não estava em casa. Liguei pra ela, perguntei se ela estava bem, onde ela estava. E falei pra ela que tinham entrado em casa e que levaram a televisão do meu quarto. E sabe o que ela respondeu? Eu sei. Quando ela falou isso, o meu corpo gelou. Na hora já perguntei pra ela se ela tinha algo a ver com isso. E ela deu risada e ela desligou na minha cara. E tudo isso por quê? Porque eu não dei R$ 50 pra ela comprar açaí. Então ela procurou de uma outra forma conseguir esses R$ 50. E com certeza ela tinha que fazer algo pra me atacar, né? Naquele dia, por muito pouco, eu não tirei a minha vida, porque eu não aguentava mais. Eu citei essas situações porque foram as piores, porque todo santo dia ela aprontava alguma coisa. Ela começou a se envolver com homens casados, ela conseguia sair, ela voltava tão bêbada, mas tão bêbada que ela voltava vomitando. E sim, eu fazia de tudo pra tentar deixar ela trancada dentro de casa, só que eu não adiantava, eu não sei o que ela fazia, que juntava ela e os amigos dela, que eles sempre conseguiam tirar ela de dentro de casa. Ela falava que ela ia pra escola e ela nunca ia. Até que pra piorar tudo, a última situação que aconteceu agora foi assim a gota d'água. Eu estava no meu trabalho e chegou uma moça procurando por mim. Ela perguntou se eu era mãe de fulano e quando ela perguntou eu já comecei a tremer porque eu já sabia que coisa boa não ia vir. E quando eu respondi que sim, essa mulher começou a gritar comigo dizendo que a filha dela estava no hospital por culpa da minha filha. Sabe o que aconteceu? Enquanto eu pensava que ela estava na escola, ela e algumas amigas pegaram uma colega da escola, levaram essa colega para um terreno e ali elas bateram tanto nessa menina, tanto que deixaram essa menina desacordada. E tudo por quê? Por causa que o menino que a minha filha gosta pediu pra ficar com essa menina. A mãe dela, enquanto gritava, ela veio pra cima de mim. E claro, né, com toda razão, não tiro a razão dela. Só que o pessoal do trabalho ainda conseguiu segurar ela. E eu fiquei tão assim, sem chão, tão sem reação com aquela notícia, que parece que eu parei de escutar tudo. E a única coisa que eu escutava era um apito. Mas esse apito parece que vinha de lá de dentro. A minha cabeça explodia de tanto que doía. Tudo começou a rodar e eu sei que eu apaguei. Eu acordei, eu estava no hospital. E assim que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pra minha filha, avisando ela que eu estava, né, no hospital. E ali, com muito medo da resposta dela, eu perguntei pra ela se ela estava envolvida realmente na briga onde bateram na menina. E ela, numa boa, assim, sabe, numa tranquilidade, respondeu que sim, e porque a menina mereceu. Quando eu li aquilo, eu caí no choro. E eu sei que esse meu choro, ele durou por quase 1 hora. Eu não conseguia parar de chorar, sabe? Era uma coisa assim que vinha, eu não conseguia controlar. Era um desespero tão grande. Saí do hospital e no dia seguinte eu fui até o conselho tutelar e eu entreguei a minha filha. Ela foi levada para um abrigo e lá ela vai ficar durante um tempo. E pode parecer muito estranho uma mãe falando isso, só que fazia tempo que eu não sentia assim paz. Eu tenho a sensação que eu posso dormir em paz, porque enquanto ela estiver lá não vai chegar nenhuma notícia ruim para mim. Mas eu espero e eu oro muito do fundo da minha alma para que esse tempo que ela fique lá, que ela possa criar juízo. E eu espero muito que ela reflita sobre tudo que ela fez aqui fora. E aí eu fico aqui pensando, será que eu consegui acertar em alguma coisa, pelo menos, com essa menina? Porque errar é nítido que, né, errei. Eu não sei onde eu errei, mas eu juro que eu fiz tudo o que eu podia fazer por ela. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho.